Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Pedro, capítulo 3. Vamos lá? Bom dia! 1 Pedro 3. Deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta, respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos efeitos exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, a qual não perece. A beleza é demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas sujeitavam cada um ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela, vocês serão filhas e se praticarem o bem, e não deem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, sofrendo por fazer o bem. Quanto ao mais, tenham todos os mesmos modos de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes, não retribuam o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Ao contrário, bendigam, pois, para isso que vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão na sua oração. Mas o Senhor volta contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por causa das práticas da justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que lhe pedir razão. Dá esperança a quem há de vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo. Fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, o que há muito tempo desobedecem, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso representado o batismo, e agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. Estão sujeitos os anjos
e às autoridades e poderes. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, ele começa falando de deveres conjugais. Ai, Poliana, deveres conjugais. Sabe qual é a melhor forma de você conseguir resolver uma demanda na sua vida? É você vendo como funciona uma demanda e você estudando sobre aquela demanda. Tem coisas na nossa vida que a gente acha que é instintivo, mas não é. Como a maternidade. Vocês sabiam que a maternidade, ali o bebê na hora que nasce ele já mama, né, no peito da mamãe? Não, não mama. Ele pode até mamar, mas daqui a pouquinho a mamãe vai sofrer. Vai sofrer, é muito difícil uma mamãe que não sofre. Mas por que eu tô contando tudo isso para vocês? E por que a gente precisa de entrar nesses assuntos? Porque tudo aquilo que a gente vai passar na nossa vida, você quer passar com paz, você quer resolver as suas coisas com tranquilidade, procura estudar sobre, procura entender sobre. Então, peraí, eu quero a maternidade, eu quero ser mãe. Então, eu preciso saber como é uma amamentação, o que acontece na hora que o bebê nasce, o que acontece nos próximos dias, o que o bebê sente, quando que o bebê começa a abrir o olhinho, como é que é a melhor forma de dar comidinha para ele, quando que eu dou comida, eu posso dar com 4 meses, 5 meses, eu posso dar comida com 6 meses, e se eu der doce antes de 1 ano, se eu der doce antes de 2 anos. Então, quando a pessoa é mãe, ela precisa aprender sobre isso. Eu dou telas pro meu filho, eu não dou telas pro meu filho? E aí, eu deixo a internet criar meu filho, eu não deixo a internet criar meu filho? Eu deixo meu filho no celular, eu não deixo? Então, quando a pessoa é mãe, ela vai estudar sobre isso. Quando a pessoa é pai, né, ela precisa entender esse mundo da paternidade. Qual a parcela da paternidade ali que cabe ao homem, tudo. Então, a gente precisa entender. Porque o problema é quando a gente deixa as coisas e as circunstâncias da vida de forma instintiva. Vamos lá, eu sou advogada. Eu podia simplesmente chegar um dia e falar assim, quero ser advogada. Não. Eu podia cursar metade do curso de direito e falar, não, eu quero ser advogada. Não. Eu podia cursar quase o curso de direito e falar, eu quero ser advogada. Não. Eu podia cursar todo o curso de direito e falar, eu quero ser advogada. Ainda assim, não. Existe toda uma etapa a ser cumprida. O problema é que com as nossas circunstâncias, com o dia a dia, a gente vai achando que as coisas podem ser levadas de qualquer jeito e não são assim. Se outra situação, para a gente entender bem, se eu comer tudo o que eu quiser, o que acontece comigo? Eu vou morrer. Vocês sabiam que 90% das doenças que acontecem no mundo inteiro são em decorrências da nossa má alimentação? Você sabia que o Covid ele ataca a sua comorbidade? Todo mundo sabia. E você sabia que ele ataca a sua fragilidade? Como assim? Então, aquela pessoa que já tem, sei lá, um problema cardíaco, então ele vai atacar o problema cardíaco da pessoa. Então, aquela pessoa que tem um problema ali na cabeça, então ela ataca aquele problema na cabeça. A pessoa que tem um problema de diabetes, ela ataca aquele problema de diabetes. O problema muitas vezes nem é o Covid, a pessoa passa bem pelo Covid. O problema é o pós-Covid. O problema é o que acontece depois do Covid, meses e meses depois. Então a gente precisa entender, estudar e verificar que as coisas no dia a dia não são instintivas. E agora eu quero falar de fato o que eu vim dizer, sem mais delongas, Poliana, por favor, sobre casamento. Então a gente acha que casamento é instintivo, sendo que ele não é. Nós temos hoje em dia 2 modelos de casamento. Escolha agora qual você quer seguir. Nós temos o modelo do mundo e o modelo de Deus. O problema é que o modelo do mundo ele é muito mais fácil de viver. Muito mais fácil. Ali você vai vivendo e vai vendo como as pessoas vão se comportando e vai entrando, né, no seu dia a dia. Só que nós temos um pequeno probleminha com o modelo do mundo. O modelo do mundo não funciona. Poliana, mas por que você me diz que o modelo do mundo não funciona? Não funciona porque nos últimos 10 anos, eu comecei a fazer divórcio nos últimos 11 anos. Eu tô falando isso pra vocês porque eu faço divórcio há 11 anos. 11 anos não são 11 dias.
E os últimos 11 anos, que foi quando eu comecei a fazer divórcios, foram os anos que mais tiveram divórcios. E eu comecei a perceber e entender que casais que não têm o dono do casamento, necessariamente eles vão se divorciar. É muito difícil um casal que não entende o que é o casamento ficar casado. Então vamos lá. O casamento, ele é feito por Deus para pessoas de Deus. Não dá para entender como é que as pessoas querem, não são de Deus, querem fazer algo de Deus. Pessoas que não são de Deus querem, casar. Ali não é casamento, ali é um ajuntamento de pessoas. Então, quando se há um ajuntamento de pessoas, acontece a maior confusão da nossa vida. Aí eu te pergunto, o que você vive? Você que é uma mulher casada, você que é um homem casado, você vive um casamento ou você vive um ajuntamento de pessoas? Porque se você vive um casamento, você vai nas escrituras, você vai recorrer a tudo o que o teu pai fala sobre o casamento e você vai seguir o manual prático. Uau! Eu tô falando sério. Porque existe um modelo a ser seguido. Existe um padrão a ser seguido. Deus falou, você quer que isso funcione? Você quer fazer seu casamento funcionar? Porque se você não fizer o seu casamento funcionar, é só fazer do seu jeito. Mas se você quiser ir até o fim, se você quiser fazer seu casamento funcionar, se você quiser fazer as coisas irem bem, você vem no manual prático e você estuda. Pode, mas como que eu vou estudar? Geralmente eu vou abrir aqui pra vocês. Peraí. Deixa eu ver se aqui na minha tem, né? Nem vi se aqui na minha tem. Aqui no início, às vezes, a minha não tem. Deixa eu ver aqui se no final tem. Ou no início ou no final da Bíblia. Tem? Tem. Ó, tem separado por... Ai, tá muito claro, né? Tá vendo? Temas. Então, ou no início da sua Bíblia, ou no final, tem temas. Ah, tá aqui, a minha, minhas intercessões. Então, não tem. Ah, essa Bíblia que eu tenho, não tem. Mas, tem Bíblia que no início da Bíblia e no início ou no final da Bíblia, tem, assim, vários temas. E nesses temas você vai encontrar a palavra casamento. E ali você pode começar a estudar. Ah, Poliana, mas a minha Bíblia, assim como a sua, não tem. O que eu posso fazer? Você pode simplesmente entrar no Google. O que a Bíblia diz sobre casamento. Versículos bíblicos sobre casamento. Ali você vai começar a estudar. Você tem pelo menos 1 ano de estudo pela frente. Porque se você não começar a se preparar agora... Poliana, mas eu tô casada há 10 anos, tá dando tudo errado. Isso, então começa agora. Se você não entender o que o teu Deus quer pra tua vida conjugal, nunca vai dar certo. Entendeu? Se você não parar agora, se você não fazer um devocional, na minha tem, pronto, Idalice, na sua tem. Então, você vai chegar, você vai abrir. Então, nas que tem, eu tinha a Bíblia que tinha. Por isso que eu tentei abrir aqui. Então, tem Bíblia que tem vários temas. Então, ali já tem tudo. Deve ter assim, umas 50 páginas sobre casamento. Inclusive, esse texto deve estar lá. E ali você vai fazer o quê? Você vai ver todos os vídeos que falam sobre casamento, que hoje já está mais fácil. Vai estudar, você vai ver livros, você vai ver filmes, tudo que fala sobre isso. Sabe por quê? Porque existe um modelo terreno e existe um modelo de Deus para o povo da terra viver. Qual modelo você quer viver? Porque eu te garanto com a plena convicção da minha alma, se você quiser viver o modelo terreno, você vai ficar muito triste. Você vai se divorciar. É muito, 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 muito difícil um casal que não tem suas bases alinhados na palavra ir até o fim.
Poliana, mas por que você está me afirmando, me garantindo uma situação como essa? Porque o dono do casamento é Deus. Como que uma pessoa que não está alicerçada com o dono do casamento vai até o fim? Em algo que é dele, em algo que é por ele, em algo que é por ele. Porque casamento é adoração. Satanás, ele odeia casamento. Satanás, ele odeia a prática sexual. Porque a prática sexual, ela é uma adoração. O casamento e a convivência marital, a convivência diária e a prática, né, do casal no leito, ela é uma adoração. Então o Satanás, ele tem ódio disso. Então ele vai fazer de tudo para destruir o seu casamento. Tudo que você puder imaginar, qualquer coisa, ele vai fazer. Coisas que você nunca imaginou, ele vai fazer. Coisas que você vai imaginar, ele vai fazer. Sabe por que ele vai fazer? Porque ele vai no menor detalhe. Ele vai em todas as brechas. Ele vai em qualquer ferida aberta. Ele vai em qualquer buraquinho aberto para poder fazer um buracão e destruir a tua história. Não, essas histórias, elas se repetem em todas as casas. Então, a partir de hoje, eu quero que você se reposicione. Eu quero que você entenda o que você está vivendo. Assim como aquela mãe que pega um filho e vai fazendo de forma instintiva e quando vê ali na frente deu tudo errado. Eu estava assistindo uma live esses dias com a esposa do Luciano Subirá, Kelly Subirá. E os filhos dela são uma bênção, eles já são crescidos, inclusive ela já é avó e tudo. E ela estava fazendo uma live com a minha pastora. E no meio da live, minha pastora virou e falou assim, o que fez dar certo? Qual que é o segredo? Aí ela falou assim, olha, foi estudar. Foi porque desde 15 anos, quando eu era professora, porque ela era professora de... aquela professora normal, né? Que tinha antigamente. Eu estudava sobre criação de filhos. Eu estudei tanto que quando eu tive meus filhos, sabe? Eu conseguia resolver muitas demandas pelo que eu tinha estudado. Aquilo me chamou a atenção. Ah, então peraí, ler livros funciona, estudar funciona, ter minha mente voltada para isso funciona. Sabe, eu vejo mulheres lutando pelos seus casamentos, elas ficam ali pedindo a Deus, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura. Em vez dela começar um projeto de como é um casamento segundo o coração de Deus. Eu vou fazer aqui um mini curso intensivo comigo mesmo. Como é o comportamento de uma mulher segundo o coração de Deus. Deixa eu começar. Eu vou fazer o meu próprio curso. Ela faz o curso dela, né? Como é o casamento de uma mulher segundo o coração de Deus? Como devo me comportar? O homem, ele perde ali o casamento, ele não entende, ele não percebe a honradez que ele precisa de ter. Porque aí a gente volta aqui pro texto e o texto começa falando dos deveres conjugais. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, ele seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ai, Poliana, meu marido é um ímpio. Ai, Poliana, meu marido bebe. Ai, Poliana, meu marido isso. Ai, Poliana, meu marido aquilo. Só um instante. Do mesmo modo, mulheres sujeitam cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento de sua mulher. Cadê a tua santidade? Cadê a tua verdade? Cadê a presença do Espírito Santo diante de um homem ímpio? Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado, joias, ouros, roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. A beleza é demonstrada no espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Você sabe sabe por que um homem odeia qualquer pessoa?
uma pessoa briguenta. Tá vendo? Eu falei. Tá vendo? Eu falei. Eu falei. Ah, mas eu falei. Eu falei, eu avisei. Ele sabe que eu avisei. Eu sabia que isso ia dar errado. Gente, ele sabe que você sabe. Ele sabe que você sabe. Simples. O problema é que no mundo dos adultos a gente quer se comportar feito criança. Quando eu faço um contrato jurídico, no dia do contrato eu falo assim com o cliente, olha, você faz sua parte, eu faço a minha. Sua parte é me dar provas, né? Responder as coisas que eu te peço. Quem me fornece as provas são vocês. Eu preciso trabalhar com as informações que vocês me passam e me pagar. Se vocês não me derem as provas, eu não consigo responder os prazos. Eu não tenho como brotar a prova do nada. E se vocês não me pagarem, eu vou desistir do seu processo. Do dia do combinado até 5 dias para frente, você tem um dia no máximo para me pagar. Se você não me pagar, eu vou desistir do seu processo. Pronto. Acabou. Quando dá 5 dias para frente, eu desisto do processo e eu não volto atrás. Eu não atendo mais aquele cliente. Poliana, mas por quê? Gente, eu lido com adultos. A gente fecha contrato com adulto. Se eu for ficar trabalhando igual uma louca, né? Um trabalho pesado, um trabalho que eu gasto a minha mente ali o dia inteiro num cliente que simplesmente não me prioriza e não me respeita, para que eu quero um cliente desse? Esse é o grande ponto. Às vezes a gente acha que a gente tem que falar eu tenho que falar 1000 vezes com ele. Não, você não tem que falar 1000 vezes com ele. Ele sabe. O problema é esse. O problema é que às vezes você fala 1000 vezes. Ah, mas eu tô cansada. Então descansa. Muda o disco. Ele sabe. Ele sabe qual é a sua opinião. Você já disse. Às vezes a gente quer falar a mesma coisa porque tem o mesmo resultado. Só que falar a mesma coisa não tem adiantado. Você viu o que a palavra diz a respeito disso? Ganhe o seu marido em seu comportamento. Eu tenho visto cada vez mais mulheres mais agressivas. Ontem, no Caixinhas, uma menina pegou e escreveu assim: ah, eu tinha pedido pro meu marido não vir trazer as crianças no carro da outra. Ele trouxe, eu fiquei muito enfurecida. Aí eu peguei e respondi assim pra ela: uai, qual o problema? A partir do momento em que ele tem a outra como mulher dele, o carro dela é dele também. Você vai brigar por causa de um carro. E outra, você tem que estar alegre que os seus filhos têm um carro para andar. Você vai discutir por causa de um carro. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Do que vai adiantar você se estressar por causa de um carro? Você fazer um escândalo por causa de um carro? Coloca na sua cabeça, um carro é um carro. Você tem outras coisas muito maiores para brigar por causa de um carro. Beleza. Ali ela me responde, dizendo que ele chegou com o carro, ele entrou dentro da casa dela para trocar um chuveiro. Ela saiu, ela começou a berrar no meio da rua, esgoelar, gritar, fazer um escândalo, sapatear, porque ele foi lá com o carro da outra. Quanto mais assim ela se comportar, menos ele vai querer estar com ela e mais convicto da situação de estar com a outra ele vai estar. Sabe? Parece que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Só que existe um padrão que é de Deus, existe um padrão que é do mundo. Você sabe quando começa a degringolar tudo? Você sabe quando as coisas começam a não fluir, a não acontecer, a dar tudo errado? Tudo errado é quando mulheres que se dizem ser de Deus começam a agir feito mulheres do mundo. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Sabe por quê? Porque se você fala que você é de Deus e você começar a agir feito uma mulher do mundo, você sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai ter resultado de uma mulher do mundo. Porque se você falar pra mim que você é uma mulher de Deus, que o seu comportamento e a sua atitude seja de uma mulher de Deus. Porque se o seu comportamento e a sua atitude for de uma mulher do mundo, as coisas que acontecerem na sua vida vão ser o resultado de uma mulher do mundo. É simples. É simples assim, é nítido. O que é que você quer?
Ai, Poliana, mas eu casei com crianção. Ai, Poliana, eu casei com meninão. Minha filha, aí agora você vai ter que lutar por um amadurecimento. Aí aqui, vamos limar amadurecimento. É assim que a gente faz. E ali a Bíblia termina falando sobre a questão do homem. Poliana, você só fala da mulher? Porque só as mulheres me perguntam, gente. Vamos do homem. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sabe que a Bíblia diz que se o marido não honra a sua mulher, as orações dele são interrompidas. Simples assim. Sabe quando tudo na vida de um homem começa a dar errado? É quando ele não trata uma mulher com honra. É quando ele não traz a fragilidade para a vida da mulher que a palavra precisa. Você sabe quando tudo começa a cair, a destruir, a acabar com a vida de um homem? É quando o homem começa a achar que a mulher é qualquer coisa. Achar que a mulher dele foi achada em qualquer lugar. Quando ele tira a honra, a palavra principal para um homem de Deus se chama honra. Se ele tira a honra da vida dele, ele tirou qualquer coisa. Nada na vida dele começa a fluir. Quando ele começa a tratar a mulher dele de qualquer jeito e ele tira a honra de dentro de casa, as coisas param de acontecer. Por que vocês acham que a vida de tantos homens é rodeada de fracassos? Por que vocês acham que a vida de tantos homens é rodeada de tantas mulheres, de tantas circunstâncias negativas, de não flui, não rende, não vai para frente? Porque eles tiraram a honra de suas mulheres. Eles tiraram a questão da fragilidade. É só tirar a honra. É só deixar com que ele ache que elas são qualquer coisa. Vai lá, faz isso. Faz isso e acabou. Acabou. A sua oração não vai ser respondida. Porque a mulher, ela foi feita para ser cuidada. A partir do momento que o homem tira todo esse cuidado da mulher, Deus tira a mão do homem. Isso é muito sério. Isso é muito pesado. Um homem que ele não honra a sua mulher, ele não tem uma oração respondida. Tem, Poliana, pelo Deus. O Deus com letra minúscula, né? O Deus com letra minúscula, o príncipe deste século. Aí, só acontece, só confusão. Meu Deus, sendo que a única coisa que ele precisava era honrar o compromisso que ele fez, honrar a aliança que ele fez. Poliana, mas a palavra-chave é consciência. Como eu faço para o meu marido ter consciência? Você não faz. Você não faz. Quem faz é o Senhor. Se ele não passar por uma metanoia, se ele não passar por uma mudança genuína de mente, se ele não entender que ele precisa, as orações dele não vão ser respondidas. Sabe? Eu penso muito no exemplo de Israel. Saíram 3,3 milhões de pessoas de Israel. A população do Distrito Federal hoje, ele está entre 3,3 e 3,6 milhões de pessoas. Então é como se fosse a população do Distrito Federal. Então é como se o Distrito Federal inteiro saísse daqui para poder ir para a Terra Prometida. Vocês imaginam? Todo mundo sai. Quantas famílias, quantas pessoas. E Deus ter que esperar 40 anos para um povo morrer. Exatamente, Dalice. Esse é o grande ponto. É a entrega. Deus espera todo mundo morrer para uma próxima geração entrar. Aí eu te falo, ninguém entrou na Terra, entraram. Muitas milhões de pessoas entraram,
Mas aquela geração, 2 entrou, Caleb e Josué. Apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Eu quero te perguntar, quem você quer ser? Porque enquanto você estiver tentando fazer do seu jeito, você está tentando fazer como se você fosse Deus. Você sabia que uma mulher que fica tentando fazer do jeito dela é como se ela fosse o próprio diabo? Você nunca pensou nisso? Sabe por quê? Porque existe o jeito que é de Deus. O homem, quando ele retira a honra de dentro de casa, a vida dele é destruída. Acabou. E eu sei que é difícil, mas o texto, ele diz antes qual é o nosso comportamento quando o homem tira a honra de dentro de casa. E quando o homem tira a honra de dentro de casa, o comportamento de uma mulher é ainda assim se sujeitar a não ser... Gente, não tô falando de violência, não, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. A gente não tá entrando nesse aspecto, ok? Pelo amor do Cristo vivo. Por favor. Que aí chega ali as mulheres violentadas e diz que não, tem que ficar não. Mas eu tô falando de honra, eu não tô falando de violência. Por favor, tá? Então, uma mulher violentada é uma mulher violentada. Então, quando o homem ele retira a honra de dentro de casa e ele se depara com uma mulher que ela é verdadeiramente uma mulher de Deus, ela vai se sujeitar aos deveres conjugais, exatamente porque a Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, que quando um dos dois for santo, ele santifica o matrimônio. Então, se o teu marido tira a honradez de dentro de casa, e se você for santa o suficiente ao ponto de estar ali diante de Deus de verdade, ele é santificado, entende? Às vezes demora muito tempo, demora. Mas aí a vida dele é resgatada. O problema é, você está pronta para esperar o processo? Você está pronta para esperar esse tempo? Você está pronta? Porque o problema é que às vezes a gente não tem paciência. Porque quando a honra sai de dentro de casa, ele retira a fragilidade, ele tira o respeito, ele retira a sabedoria, ele não te trata com sabedoria. Eu tô aqui pegando as interferências. Ele não te trata como co-herdeira do trono da graça. E às vezes, você não ser tratada assim é uma forma muito dura de você ser tratada. E às vezes é um tratamento de Deus para o seu amadurecimento. Às vezes você precisa também. O problema é que a gente só cresce se a gente for espremido. Ninguém cresce assim, ai que delícia, vamos crescer. Nem eu, nem você. A gente não cresce no Unidunité Salamemigo, não vai crescer. A gente não consegue, a raça humana, ela não cresce no conforto, ela só cresce no desconforto. Então, a minha orientação para você hoje é que você, a partir de agora, você se movimente a partir em ser de fato uma mulher de Deus. E a partir de agora você se movimente em ser de fato um homem honrado. Sabe por quê? Porque o que faz a diferença dentro de casa para uma mulher de Deus é ter um homem honrado. E para um homem de Deus é ter uma mulher de Deus. Então a gente precisa de entender que uma das duas partes, Deus ele é tão generoso, tão lindo, que às vezes o casamento ele tá assim, né? E às vezes a gente acha que porque só tem uma das partes ali em Deus e que não vai funcionar. E ele diz que se tiver a coisa funciona. O problema às vezes você é se achar santa demais. Esse é o grande problema das mulheres, né? A gente se acha, nossa, a santa anja do Senhor. Ai, meu Deus. Ele é o errado, ele é o que bebe, ele é o que é farrista, ele é errado. Ele é o preguiçoso, ele é isso, ele é o que joga videogame. Ele é errado. Ele é errado, Poliana. Ele dorme tarde, ele não pratica exercício físico, ele come errado, ele não me trata do jeito que eu mereço. Sabe, esse não é o comportamento de uma mulher de Deus. Quando todas essas acusações vierem no seu coração, eu sugiro que você pergunte ao seu Deus:
E agora? Como que eu me comporto diante disso? Não tá bom, não. Como que uma mulher de Deus se comporta diante de um homem desse jeito? Não faz sentido, Deus. Sabe quando as coisas não fazem sentido? O único que vai te dar a chave da resposta é o Espírito Santo de Deus. Isso mesmo, a gente se acha a sandália de Jesus. Sabe, Tâmara, a gente se acha tanto a sandália de Jesus que a gente destrói o casamento. Porque isso, na verdade, é ser um agente de Satanás dentro de casa. Porque a Bíblia diz que uma mulher santa, ela se sujeita, por mais que o marido ainda está lá embaixo. Por mais que ele ainda não foi convencido. O texto de 1 Pedro 3, ele é muito profundo, porque ele fala sobre esse convencimento através do comportamento, através de uma atitude cristã. Não é algo natural, não é algo nosso, é algo sobrenatural. É algo em que a gente alcança pela graça mesmo, alcança pela misericórdia e pela graça de Deus. Não existe um casamento feliz, próspero e abundante sem que uma mulher tenha que ter ido no poço para tirar aquilo ali, para tirar o homem de um lugar que não é muito bom. Geralmente, meninas, o esforço do casamento ele é muito maior para as mulheres, qualquer casamento. Você pode trocar de casamento 5, 6 vezes. Você pode fazer igual a Gretchen, casar acho que 18 vezes. Não tem problema nenhum. Mas o dia que você colocar na sua cabeça que o esforço, né, por mais que seja um homem bom, honrado, o esforço sempre maior é nosso. Por quê, Poliana, que o esforço maior é nosso? Por causa da sujeição. Deus sabe o que faz. A sujeição, ela precisa estar na mulher, não no homem. O homem está a honradez, a mulher está a sujeição. É isso. Vamos seguir. Sofrendo por fazer o bem. Esse é o próximo tópico e eu vou encerrar aqui para a live não ficar muito grande. Aqui, essa parte, a palavra de Deus diz sobre suportar com paciência as tribulações, suportar com paciência tudo o que a gente passou. E eu quero ler um pouquinho o 17, tá? O 17, 18. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por toda, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, o que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Presta atenção aqui, nessa parte, ele está falando da morte de Cristo. Quando Cristo morreu, meu Deus, como é que Cristo pregou esse povo que morreu no tempo de Noé? Poliana, que coisa mais louca. Cristo foi lá e pregou. Como que Cristo pregaria para morto? Quando Cristo morreu na cruz, ele passou 3 dias morto. Vocês acharam que Cristo ia fazer o quê? Ai, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, peraí. Ai. Vocês acharam que Cristo ia fazer o quê nesses 3 dias? Cristo desceu até a mansão dos mortos. Ele passou 3 dias lá. Ele pregou, ele foi contar para as pessoas, todo mundo no céu e no inferno, para vocês verem como aquela sistemática, né? Aquela sistemática espírita, desculpem aos espíritas, não funciona. Porque se funcionasse, o povo que morreu estava sabendo o que aconteceu. Sim. E tem uma sistemática aí que diz que a gente pode rezar pelos mortos, né? Para que eles alcancem um lugar melhor. Orar, rezar, fazer uma prece. Se essa sistemática funcionasse, nessa parte aqui, Cristo não ia lá e contar. Não, mas vem cá, peraí, vamos lá. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por toda, tá, vamos lá. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Mas para que ele foi? O que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Vocês lembram quando teve o dilúvio e tudo?
e Deus matou a humanidade inteira, né, submersa nas águas, e também todos aqueles que morreram em desobediência, Cristo foi lá e pregou para eles. Mas para que Cristo pregou? Para salvação? Não, aqui não diz que eles foram salvos, aqui não diz que eles foram para o céu, porque não se pode fazer isso. Cristo foi lá para contar para eles o que eles perderam. Para vocês verem que quem está no inferno não passa para outro lugar. Acabou, chega, fim. Foi. Quem tá no inferno tá. Quando eu digo para vocês que a coisa mais importante da nossa vida não é, nossa, sistemática de como ter um bom casamento, não é isso. Ai, como criar filhos, ou como ser uma boa advogada, ou ai, sei lá, tutorial de make, ou não é isso. A coisa mais importante que eu posso apresentar para vocês é o reino dos céus. Não vai ter jeito. A palavra de Deus, ela é clara. Quando Cristo morreu, ele desceu à mansão dos mortos, ele contou para as almas que estavam lá tudo que eles perderam. Hoje, quando uma pessoa vai para o inferno, ela sabe. Ela sabe por tudo que ela já viveu aqui na terra e ela sabe porque Jesus teve um encontro com cada um deles lá. Passaram a eternidade em um castigo eterno e se lembrando daquele dia, se lembrando de tudo que eles perderam por desobedecerem a palavra, por não quererem serem de fato os homens e mulheres cheios de Deus, por não quererem se santificar, por se deixarem seduzir pelas coisas deste mundo, por deixarem que a serpente fosse o condutor da vida deles. Só que lá no inferno não é lugar de arrependimento. Lugar de arrependimento se chama terra. Existe céu é lugar de regozijo. Inferno é lugar de sofrimento. Terra é lugar de arrependimento. Não adianta. Não adianta. Sabe? Enquanto você está vivo, enquanto eu estou viva, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos de fazer de tudo que a gente pode para a gente se aproximar do Deus vivo. A única garantia que a gente tem da vida eterna é se a gente pegar e se conectar com o pão da presença. Quanto mais de você tem nas suas atitudes e quanto mais de Deus tem nas suas atitudes, o reino dos céus é constituído por esforço. A Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quantos % do seu dia tem você? Se o dia de hoje, à noite, quando você se deitar na sua cama, de repente aconteceu o apocalipse e Jesus voltar como um noivo para buscar a noiva e como um ladrão no meio da noite, você vai ou você não vai? Todos os nossos sonhos, projetos, metas e planos, como ficam? O que faz sentido para você? Eu penso que hoje é um dia de entrega. Eu penso que hoje é um dia de decisão. Eu penso que hoje é um dia em que a gente precisa se conectar de verdade com a presença de Deus. Sabe, aquele dia que é o dia mais decisivo da nossa vida, o que a gente se posicionou e se reposicionou no reino, porque o que vai adiantar? O que vai adiantar, gente? O que vai adiantar você ter a sua razão, ter a sua vontade? Esses dias me perguntarem, e se eu perder? Você quer ganhar? Tá bom, parabéns, ganhou. Que bom. Você quer ganhar aqui na Terra? Eu sei que às vezes parece muito lógico, né? Que a gente ganhe coisas na Terra. Afinal, a gente está aqui, é o que os nossos olhos veem. Mas existe um Deus que sabe de todas as nossas circunstâncias e sabe de tudo que a gente abriu mão. Abrir mão de alguma coisa hoje.
Não existe reino dos céus sem alguém que abriu mão. Quando você for se apresentar diante de Deus, você vai ter o que nas suas mãos para você apresentar? O que você abriu a mão? O que você constituiu por esforço? O que você se transformou? No que você mudou? O que você amou? No que você teve paciência? No que você olhou para a pessoa e falou, meu Deus, coitado, ele só precisa de Deus. Sabe, porque se a gente olhar para as pessoas e pensar, meu Deus, coitado, ele só precisa de Deus, as coisas mudam, a perspectiva sobre o outro muda. Coitado. Eu não vou falar em nada porque ele só precisa de Deus. Aqui não diz que as almas voltaram. Aqui não diz que as almas contaram. Aqui não diz que as almas fizeram. Aqui diz que as almas ouviram Jesus. Aqui não diz que as almas se arrependeram. Aqui diz que as almas souberam quem era Cristo. Souberam do que Cristo foi fazer. Ali, Deus revelou o plano dele no céu, na terra e no inferno. Não existe um lugar do mundo, de nada, que não saiba qual é o plano e o projeto de Cristo. Não tem. Até o inferno sabe. Eles não têm como vir aqui, apesar de ter gente que acha que pode. A sua oração e a sua intercessão, desculpa, não alcança eles de forma alguma. Inferno não é lugar de arrependimento. Eu sei que às vezes a gente pensa, meu Deus, será que tal pessoa está em tal lugar? Não, a gente não pode saber. E essa é a beleza da vida, é a gente não ter a certeza de onde as pessoas estão. Graças a Deus a gente não tem essa certeza e é bom que a gente não tenha. Porque senão a gente quer que todo mundo vá para o céu. Quer dizer, tem uns que a gente não quer. Só os maus. Mas é bom deixar isso aos cuidados de Deus. A gente precisa se preocupar com a nossa salvação. Quando acontecem algumas coisas, a gente pergunta, meu Deus, para onde essa alma foi? Onde ele está agora? Será que ele está sendo castigado? Será que ele está em descanso? Eu acho que agora a gente precisava de mudar a nossa perspectiva e começar a pensar, essa pessoa, ela entrou na eternidade e agora eu preciso me cuidar, porque eu percebi que a eternidade chega para todo mundo. A eternidade vai chegar e vai compor o seu dia a dia. O dia de hoje, com as informações que a gente já recebeu, com as coisas que eu já falei, com as coisas que você já ouviu, com tudo que a gente já viveu hoje, que a gente já viveu coisas intensas, eu acho. No dia de hoje, inclusive, eles serão contabilizados no reino de Deus. Todos os dias serão contabilizados. E eu quero que esse dia seja contabilizado como um dia em que você mudou a sua sorte, em que você teve uma metanoia e mudou a sua vida, mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir, mudou tudo. Foi uma nova pessoa. Eu queria que hoje fosse o dia em que a sua história fosse uma nova história, em que a sua vida fosse uma nova vida, em que você se preocupasse muito mais, com o dia do Hebreus 9:27, que é o dia em que você vai se encontrar com Jesus, do que com as outras coisas. Sabe, tudo que você quer alcançar, qualquer coisa que você quer alcançar. Poliana, eu quero passar no concurso. Poliana, eu preciso de mudar de emprego. Preciso de comprar uma casa. Nossa, Poliana, eu preciso de um carro, tá muito difícil para mim. Qualquer coisa que você queira alcançar. Eu também tenho tantos projetos, metas e planos, mas a maior e a melhor coisa que eu posso fazer com tudo isso é me aproximar do pão da presença. E a medida da garantia, a medida do amor dele,
A gente vai alcançar, sim, através da graça e através da misericórdia, uma porção. Não duvida, não duvida. Deus não vai te deixar sucumbir, Deus não vai te abandonar, Deus não vai fazer você passar fome, Deus não vai te deixar perecer, Deus não vai fazer você morrer. Não vai acontecer, sabe? Todos esses medos que você tem passado, todas essas angústias, elas são só medos e angústias plantados no seu coração. Geralmente, toda essa angústia que você está passando aí são só medos e angústias. Então, hoje é dia de fazer o que tem que ser feito. Faz sua dieta, vai pra academia, quem não vai pra academia treina em casa. Hoje é um novo dia, se você vai estudar, estuda, se você vai trabalhar, trabalha, se você vai viver, vive. Hoje é um dia comum com pessoas comuns. Sabe, Chesterton dizia, sabe o que é extraordinário? É um homem comum, sua mulher comum e os seus filhos comuns. Eu acredito fortemente nessa verdade. E quando a gente for no céu, Deus ele quer contabilizar os nossos dias comuns. E os dias comuns pra gente faz toda a graça diante de Deus. Então, lava o rosto aí, toma um banhozinho, sabe? Vai pra academia, treina, comum mesmo, comunzão. Acorda e faz tudo da forma mais comum que você conseguir, mais simples, sabe? Faz tudo com muito carinho, prepara teu café da manhã comum, mas com a certeza e que alguma coisa dentro de você foi transformada. Porque o que importa, Deus não vai, Ele não vai. Você tá aqui, a gente tá junto. Tudo, na verdade, a maioria das coisas que você tá sentindo, na verdade, são medos. Medos implantados pelo maligno no seu coração. Para fazer com que você não enxergue as coisas lindas que Deus tem preparado para você. Eu tenho certeza que a tua história, o capítulo da sua história, esse 2021 termina de um jeito muito legal na sua vida. Coisas, na minha vida também, coisas vão acontecer. Nós estamos próximos e perto de coisas acontecerem. Deus tem feito uma revolução de dentro para fora na gente. E eu tenho certeza absoluta que o inimigo da nossa alma sabe disso. Sabe quanto mais medo, quanto mais angústia a gente sente, mas é porque ele não tem tempo. Apocalipse 12. Eu vou até tentar abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho. Ele sabe. Sabe quando você sentir tudo o que você tá sentindo, tristinho e tudo? Apocalipse 12. Vamos lá. Apocalipse 12, 12. Portanto, celebrem no céu os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. Presta atenção, eu vou ler de novo. Ele está cheio de fúria, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. Gente, ele sabe. A palavra está escrita. Apocalipse 12, 12. Sabe? Ele sabe. Ele sabe. Todas as vezes em que eu tô muito assim aflita com as coisas que não têm acontecido, ou com o meu dia a dia parado, ou com, ai meu Deus, por que isso ainda é uma questão para mim? Nossa, na altura do... Sabe, você já pensou nisso? Nossa, na altura do campeonato, com a idade que eu tô... Esses dias eu tava pensando, meu Deus, com a idade que eu tô, isso ainda é uma questão pra mim? Meu Deus, pra que eu tô vivendo isso ainda? E ali eu fui entristecendo meu coração. E eu pensei, é o inimigo entristecendo meu coração, porque ele sabe. Ele sabe. Ele sabe o que Deus tem preparado para mim, uma grande obra. Ele sabe que no final desse capítulo, Deus desce do trono, se inclina ao meu favor e muda a minha sorte. Ele sabe que Deus vai mudar a minha sorte em pouco tempo. O diabo, ele sabe quanto mais angústia, né, o nosso coração tem, é porque o inimigo da nossa alma sabe que ele tem pouco tempo. E a partir de hoje, eu quero que você entenda que você vive uma guerra, ainda que você não perceba, ainda que você não não tenha essa realidade, essa dimensão na sua mente, você precisa de ter essa convicção. Você está em guerra. Nós estamos em guerra. E ele sabe que ele tem pouquíssimo tempo. Ele tem pouquíssimo tempo para poder te aniquilar. Então ele quer isso de você. Ele quer deixar você entristecido.
Ele quer fazer com que o Espírito Santo não haja na sua vida. E aí, você vai deixar? Você vai favorecer? Então, eu quero que você haja como alguém que sabe do que vai acontecer. Sabe quando você já tem uma notícia, mas você não pode contar? É isso, sabe? Faz tudo comum, mas só olha para o lado e para o outro. Deus, eu sei que você tá aqui. Eu sei. Vai acontecer e vai ser perfeito. Porque eu sei que Deus está aqui. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo pelos teus benefícios. Eu te louvo porque o Senhor é santo. O Senhor é justo, o Senhor é fiel. Eu te louvo porque o Senhor descortina as suas verdades para nós. Eu te louvo porque o Senhor nos oportuniza a viver a tua presença. Obrigada, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu favor. Eu te louvo por esse dia. Eu te louvo pelas decisões que a gente for tomar no dia de hoje. E eu te consagro todas as decisões da nossa vida no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É isso. Sem mais delongas, que esse devocional ficou grande pra caramba. Ai, meu Deus! Mas a gente tinha tantas coisas importantes para falar. Eu amei estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui comigo. Espalhem a palavra sempre. E é isso. Eu amo estar aqui com vocês. Essa nossa vida é muito boa, né? A vida de quem procura estar diante de Deus todos os dias. E eu amo mesmo. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente volta aqui pro devocional para continuar mais um pouquinho compartilhando o pão da palavra. E a gente ainda continua o livro de 1 Pedro, que ele ainda não terminou. Ele é muito bom, né? Eu amo o livro de 1 Pedro. É forte, poderoso.